Bom, é muito comum a gente ouvir por aí que o grande segredo para ter sucesso, seja na saúde mental, no trabalho ou nos estudos, é ter uma rotina super regrada, não é? Mas parando para pensar, o que significa de fato ter essa constância toda? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise e hoje nós vamos desbravar a verdadeira natureza da disciplina. E vamos fazer isso mergulhando em alguns conceitos clínicos e psicanalíticos que são, olha, fascinantes. A ideia aqui é pegar aquele tema que parece pesado e transformar num aprendizado direto ao ponto, estruturado e muito, mas muito revelador. Então, bora lá! A grande pergunta que não quer calar é, afinal, por que a disciplina é tão incrivelmente difícil de manter? Essa é, sem tirar nem pôr, uma das maiores lutas universais da humanidade. Todo mundo conhece aquele velho ciclo. A gente monta um planejamento absolutamente perfeito no domingo e quando chega na quarta-feira, parece que o trem já descarrilou completamente. E a frustração que vem depois é imensa. Mas por que isso é tão passageiro? Por que a mente humana tem uma dificuldade tão absurda em seguir o próprio plano? É exatamente esse enigma que o nosso material de hoje vai tentar desvendar. O objetivo é tirar aquele peso enorme da culpa e trazer uma visão bem mais estratégica sobre como o comportamento humano realmente funciona. E para entender o porquê de toda essa dificuldade, os insights de hoje vêm direto da clínica com a perspectiva psicanalítica do terapeuta Elton Oliveira. O que torna essa abordagem tão valiosa é que ela sai daquela superfície, sabe? Daquelas diquinhas rasas de produtividade que a gente vê aos montes na internet. A psicanálise, na verdade, nos convida a olhar para as camadas muito mais profundas da mente. Ter essa visão de um profissional de saúde mental ajuda a gente a entender de vez que a falta de constância não é uma simples falha de caráter. Na real, é um sintoma de processos internos bem complexos, que precisam ser compreendidos e acolhidos, em vez de só julgados. E é exatamente aqui que a gente precisa derrubar um mito gigantesco. E quem acompanha nossos conteúdos sabe o quanto a gente gosta de quebrar um bom mito. O senso comum grita aqui, quando um plano falha, o que faltou ali foi capacidade. Mas a realidade aponta para um cenário bem diferente. Trata-se de um baita de um conflito emocional. Na maioria esmagadora das vezes, a briga é entre aquele desejo momentâneo e o que o nosso estado emocional atual realmente aguenta sustentar. Ou seja, não tem nada a ver com falta de inteligência ou habilidade técnica para executar uma tarefa. É uma verdadeira batalha interna. A mente até quer o resultado lá na frente, mas a estrutura emocional não suporta o peso do processo. Entender essa diferença crucial entre o mito da capacidade e a realidade do conflito emocional é o que muda o jogo completamente. Então, se a disciplina não é só uma questão técnica de saber fazer, o que ela é no fim das contas? Bom, na prática, ela é uma atitude que depende de constância, de clareza mental e de muita maturidade para continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade passa longe. A grande sacada aqui é não depender exclusivamente da motivação, porque, vamos ser sinceros, a motivação é uma emoção e, como qualquer emoção, ela oscila. Tem dia que ela está lá no pico e no outro ela simplesmente some do mapa. A verdadeira disciplina entra no palco exatamente nesse momento, quando a motivação vai embora. É aquela clareza mental e a maturidade de dizer, ok, eu firmei um compromisso lá atrás e eu vou honrar isso, independentemente da falta de desejo de agir na hora. Agora, olhando para o dia a dia, existem armadilhas bem claras que levam as pessoas a desistirem. Primeiro, a eterna busca por resultados rápidos. A nossa mente moderna está muito, mas muito mal acostumada com o imediatismo. Segundo ponto, viver no impulso emocional. Se as decisões são tomadas só na base do que a gente está sentindo ali, no calor do momento, manter a constância fica quase impossível. Terceiro, a dificuldade em suportar o desconforto do processo. Crescer dói, exige esforço. E a nossa tendência mais primitiva é sempre fugir da dor. E por último, começar um projeto mega animado, mas sem nenhuma estrutura mental. A animação lá do início acaba mascarando a falta de um alicerce sólido. E aí, sem essa base, diante da primeiríssima dificuldade, a casa cai e o projeto desmorona. E eu acho que vale muito a pena a gente dar uma pausa rápida aqui, só para absorver uma verdade que é um pouco dura de engolir. O problema não é começar, é permanecer. Essa frase é fortíssima e resume de um jeito perfeito toda a essência da nossa análise. O ato de começar, que vem sempre empurrado pela novidade, pela motivação inicial, é, acreditem, a parte mais fácil da jornada. A fricção de verdade, o teste de fogo, acontece nos dias, nas semanas e nos meses seguintes. Permanecer exige que a gente abra mão de um conforto diário, de olho numa recompensa futura. É exatamente nessa permanência que a verdadeira transformação acontece. E aí entra a questão de ouro. O que é que acontece quando permanecer no caminho se torna difícil?
Olha, fazer o que precisa ser feito naqueles dias pesados em que a vontade é literalmente zero, não é só dar um check numa lista de tarefas. É justamente isso que desenvolve uma força emocional profunda. Cada vez que a inércia é vencida num dia ruim, é como se o músculo emocional estivesse sendo treinado e fortalecido. É um baita exercício de superação do nosso próprio estado de humor. Essa resiliência não nasce em dias perfeitos e ensolarados. Ela é forjada naquelas manhãs super frias, quando o cansaço grita muito alto, mas o compromisso, no final, fala por último. Tudo isso leva a gente para uma mensagem que, sinceramente, é muito libertadora. A disciplina não nasce pronta. Ela é construída todos os dias. Isso joga por terra aquela ideia de que ter foco é um talento inato, um dom que algumas pessoas privilegiadas têm desde o berço e outras não. Muito pelo contrário. Trata-se de uma habilidade comportamental, uma construção diária e super intencional. Se ontem aconteceu uma falha, não tem problema. Hoje é um dia novinho em folha para colocar mais um tijolo nessa base. É um processo contínuo de tentativa, erro, ajuste de rota e, acima de tudo, muita repetição consciente. Em essência, foco, saúde mental e crescimento pessoal são pilares que andam totalmente interligados. A disciplina não precisa e não deve ser vista como castigo, mas sim como uma ferramenta incrível de cuidado com a própria saúde mental e o único caminho viável para o crescimento verdadeiro. E para encerrar nossa explicação de hoje, fica aqui uma reflexão final, bem provocativa. Como é que a jornada de desenvolvimento pessoal se transformaria se a disciplina deixasse de ser encarada como uma capacidade fixa e opressora e passasse a ser vista só como um simples exercício emocional diário? Fica essa mudança de mentalidade para a gente ponderar. Agradeço demais a companhia na análise de hoje e a gente se vê na próxima.